Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações de fundos imobiliários e ações no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje vamos trazer o XPLG11, um fundo imobiliário de logística de grande porte, né? Um dos maiores fundos da bolsa nessa área. Vamos analisar os seus dados. E se você não é investidor do XPLG11, fique com a gente também, porque a gente vai passar algumas informações gerais do mercado dos fundos imobiliários de logística ao longo desse vídeo. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar trazendo alguns dados financeiros do XPLG11. Então, ele tem uma receita de locação de quase 23 milhões de reais. Ele também está computando aqui lucro imobiliário na casa de 2 milhões e meio. Isso daí, de certa forma, está melhorando o resultado dele nesse mês, né? Ele também tem receitas de renda fixa e de outros fundos imobiliários. Então, é um fundo que tem um patamar de receita bastante elevado. Nas despesas, a gente vê ali, né, especialmente despesas financeiras na casa de 800 mil reais. O fundo tem dívidas, né? A gente vai olhar um pouco mais em detalhes essas dívidas um pouco mais à frente. E a sua distribuição tem sido na casa de 78 centavos por cota. Nesse gráfico a gente vê a evolução, então, né, dos resultados das receitas de locação, que são muito mais estáveis, né, e também as questões ali de ganhos e perdas de capital e a despesa geral do fundo, que está num patamar, vamos dizer assim, de controle, né? O fundo ele tem um patrimônio líquido na casa de 3,3 bilhões de reais, então é um fundo aí com um patrimônio bastante elevado. E a gente olhando o seu histórico de valorização, né? Apesar do valor da cota não acompanhar tão de perto o IFIX, né? Mas ele, com seus rendimentos, ele segue bastante próximo ao resultado do IFIX. E o que compõe o patrimônio desse fundo também, né? A gente tem ali os passivos, né? Então as contas a pagar e dois CRIs, né? Uma parte indexada a CDI e a outra em IPCA. São 246 milhões no total. Mas considerando que o patrimônio do fundo é de 3,3 bi, entendemos que esse endividamento, apesar de ser um endividamento relativamente elevado, mas proporcionalmente ao seu patrimônio não chega a pesar tanto assim. O fundo possui uma liquidez muito boa também, né? Então ele tem um valor, um volume negociado mensal bastante elevado, chegando a 110 milhões de reais. E aqui temos a evolução do volume de negociação, apesar de estar um pouco menor ali do que já foi nos anos de 19, 20, 21, mas ainda assim podemos dizer que trata-se de uma liquidez bastante interessante. Vamos falar agora então do portfólio do fundo. Essa é a distribuição, então 46% no estado de São Paulo, 21% Pernambuco, 14% Rio de Janeiro, 7,5% Minas, 6% Santa Catarina e 4% Rio Grande do Sul. E esses são os imóveis, né, do maior para o menor. Então ele tem um imóvel de 183 mil metros quadrados, possui 100% desse imóvel, que é um imóvel de Pernambuco. Em Cajamar, ele possui dois grandes galpões, depois o CD da B2W em Seropédica, Rio de Janeiro, e do Mercado Livre na Grande São Paulo. Em Santa Catarina, o CD da Renner, Duque de Caxias, a Cislog, ou em Santana do Parnaíba, um galpão, o CD da Via Varejo em Cachoeirinha, em Extrema, um grande galpão também, o CD do Dia, né, em Americana, interior de São Paulo, o CD da Unilever em Pernambuco, Barueri, o ATTP 2, o da Panasonic em Itupeva e em Ribeirão Preto também. Então esses são os principais imóveis prontos que estão gerando receita de aluguel. Fora isso, ele está fazendo um investimento em um galpão na cidade de Extrema, Minas Gerais, que é um grande hub logístico ali, né? Cidade de Extrema, ela fica entre São Paulo e Belo Horizonte, né? No meio do caminho. É uma cidade conhecida também por ser um ponto central de distribuição de mercadorias.
Vamos falar então da visão geral do portfólio do fundo e depois vamos falar do mercado de imóveis logísticos como um todo. Então são 17 condomínios, somam quase 1 milhão de metros quadrados e vacância física de 2,3%. Os locatários a gente tem Via Varejo, Leroy e Renner, são os três principais, mas com participações bem distribuídas, né? Em termos de área de setor de atuação, né, que é bem concentrado, ficando no comércio varejista. A correção, maior parte por IPCA. Os contratos, a gente tem 53% a partir de 29, mas um montante até relevante em 24 e 26. E a evolução da vacância, ele caiu aí no último ano de 6,8 para 2,3. Então, é um fundo que tem apresentado um resultado interessante aí no último ano. Vamos então trazer agora uma informação geral do mercado de imóveis logísticos no Brasil, né? Isso daqui é resultado de um relatório divulgado recentemente pelo Itaú a respeito dessa área, né? Então, temos aqui os três principais estados, né? Minas Gerais tem a vacância mais baixa e também o preço médio pedido mais alto, né? Interessante como Minas se tornou um hub de logística interessante, né? São Paulo tem o maior estoque, né, e também a maior absorção. É, então dá para ter uma visão aí, principalmente aí como é o mercado. A área de transporte e logística responde por 28%, varejo 18% e internet 13%. Nesse gráfico temos em laranja ali a absorção líquida no Brasil de imóveis logísticos. Já vinha num patamar ali, né, depois com a evolução aí das compras online, principalmente, né? Ano de 2021 e 2022 foram anos bastante positivos. A demanda de galpões cresceu muito e agora está numa queda, mas ainda assim em patamar mais alto do que estava antes, em 2019. Temos a vacância caindo, né? De 23% em 2018 para 8% em 2023. Então, assim, é uma área que está bastante demandada no Brasil. O custo de ocupação, a gente tem Minas Gerais se sobressaindo, né? Ela teve um aumento significativo do valor por metro quadrado locado. São Paulo teve crescimento também e o Rio está estagnado desde 2018. E aqui outro dado interessante, a distância da capital paulista, influenciando aí a vacância e o valor pedido pelos imóveis. Então, com isso dá para você ter uma visão geral dessa área, mostrando aí que fundos que tenham imóveis bem localizados, né, conseguem aí um valor pedido mais interessante e uma vacância mais baixa do que fundos que têm imóveis aí mais distribuídos em áreas fora aí desse eixo aqui, Rio, Minas, São Paulo, né? Comparando agora o XPLG11 com outros fundos imobiliários, a gente percebe que seu dividend yield é um pouco mais baixo do que os outros, né? Ele teve, no entanto, aí um crescimento de dividend yield menor que o BRCL e o LVBI, mas foi um resultado positivo. Há um bom nível de liquidez diária, mediano aí perto dos outros grandes fundos de logística da Bolsa. São 335 mil cotistas, um percentual em caixa interessante nesse momento, né? E um patrimônio de 3,3 bi. Sua taxa de administração está na média do grupo aqui, né? E o histórico de investimento, quem investiu há um ano conseguiu um rendimento de 22%, mais 10% de dividendos, 32% de ganho real. E quem investiu há 2 anos pegou uma cota um pouco mais cara, ainda assim conseguiu um ganho real de 33%. Nos dois cenários foram bons investimentos, né? Aqui temos então o gráfico de valor da cota, né? A gente pode identificar ali que o valor atual está ligeiramente acima do que era praticado lá em 2019, depois aí de um período de queda, principalmente 22, 23. Então, é um fundo que teve também bastante oscilação no seu valor de cota. Aqui são os principais dados, ele responde por 2,6% do IFIX e são 335 mil cotistas do fundo. E vamos finalmente trazer os pontos positivos e negativos para investimento no XPLG11. É um portfólio de grande porte e está em expansão.
A diversificação de inquilinos é interessante, houve queda da vacância nos últimos meses, é um setor como um todo demandado, em que a gente está enxergando queda da vacância geral e um maior preço por metro quadrado pedido, e é um fundo de muito boa liquidez. Do lado negativo, ele tem a concentração setorial em comércio varejista. A dívida de 246, apesar de ser relativamente menor em relação ao porte do fundo, né, ainda assim é uma dívida relevante. O histórico de resultados muito próximo ao IFIX, então é um fundo que historicamente não performa tão melhor que o IFIX. E o dividend yield um pouco mais baixo do que outros fundos imobiliários de logística neste momento, a esse valor de cota. E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.